Olá, eu, Cida Bezerra e você juntos para mais um encontro. Lembrando que esses nossos encontros são subsídios para que você possa desenvolver a matemática básica, né? A matemática que cai em concursos, a matemática financeira, a estatística. Então, tudo que a gente está trabalhando aqui é exatamente para subsidiar o desenvolvimento das aulas de vocês. Aula passada, nós falamos sobre conjuntos numéricos, falamos dos naturais, dos inteiros e dos racionais. E nesse momento, a gente vai entrar com os racionais. Lembrando de quem? Da fração, que é o bicho da matemática, né? Quem tem dificuldade em matemática, tem dificuldade em fração. Então, vamos ver o que significa uma fração. Então, conforme já comentei, é nada mais, nada menos que uma divisão. Fração é uma divisão. Então, o número de cima nós chamamos de numerador e o número de baixo, denominador. Veja na tela. Temos aí como exemplo a fração meio, 3/4 e 1/4. A nomenclatura, então, qual é o nome que se dá a quem fica em cima? Numerador. E a quem fica embaixo? Denominador. Então, o que significa uma fração? Então, ao pegar o denominador e observarmos, vamos ver que o denominador é o que representa a quantidade de partes que foi dividido o todo, que foi dividido inteiro. E o numerador é o número de partes que se pegou desse todo. Então, vamos à tela. Frações. Meio. Observe embaixo que temos um quadradinho onde eu dividi o inteiro em duas partes. A parte de cima é uma parte do inteiro que foi dividido em duas partes. E a parte de baixo é a outra metade. Então, duas metades vai me dar um todo, vai me dar um inteiro. Agora, o segundo quadradinho, nós observamos que eu dividi o todo, um outro inteiro, em 4 partes. Cada pedacinho desse representa uma parte do inteiro que foi dividido em 4. Então, há duas cores diferentes. Observamos que 3 delas têm a mesma cor, 3 partes. Então, está representando 3 partes de um inteiro que foi dividido em 4. E aquela parte de uma única cor? Um inteiro, não é isso? Foi dividido em 4 partes e eu peguei uma parte, 1/4. Vimos aí? Então, na realidade, o que significa a fração? O número de partes que nós chamamos de denominador, é o número de baixo, é o número de partes que foi dividido o todo. E o número de cima, que nós chamamos de numerador, é o número de partes que se pegou desse todo. E agora, vamos à tela? Ó, dividi o inteiro em duas partes, peguei uma parte, então eu peguei meio, que ao dividirmos 1 por 2 dá 0,5. E como nós sabemos, metade de qualquer coisa representa o quê? 50% da coisa. Quer dizer que meio é igual a 0,5, que é igual a 50%. Exatamente. Vamos a mais um exemplo? Agora, eu dividi o inteiro em 4 partes. Eu peguei uma parte de 4. Ao dividirmos 1 por 4, dá 0,25. Qual a leitura desse decimal? 25 centésimos, que significa quanto? 25%. Nossa, quer dizer que ao dividirmos o inteiro em 4 partes e pegarmos uma parte, eu peguei 1/4, que representa 25 centésimos, que representa 25%? Exatamente. Logo, concluímos, usando o nosso raciocínio lógico, o restante, 3 partes de 4. 3/4, que é 0,75, que representa o quê? 75%, que seria o que complementa esse todo. Vamos ver como a gente lê uma fração, né? A leitura de uma fração. Vamos à tela? Você tem a fração e a leitura. Então, ao dividir em 2 e pegar 1, é 1/2. Ao dividir em 3 e pegar 1, é 1/3. Ao dividir em 4 e pegar 1, é 1/4. Ao dividir em 5 e pegar 1, é 1/5. E ao dividir em 6 e pegar 1, 1/6. Em 7 e pegar 1, 1/7. E dividir em 8 e pegar 1, 1/8. E dividir em 9 e pegar 1, 1/9.
Mas, e se eu dividisse em 3 e pegasse 2? 2 terços. Se eu dividisse em 5 e pegasse 4? 4 quintos. Então, se o denominador for maior que 9, se for 10, 11, 12 e reticências, nós podemos chamar de avos. Mas existe alguns especiais. Vamos lá? Vamos ver direitinho? Então, quando o denominador for maior que 10, por exemplo, 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 16 avos, 17 avos, 18 avos, 19 avos. Mas, Cida, você não pulou 1/10, não é isso? 1 sobre 10. É porque 1/10 pode ser lido 10 avos ou, popularmente, 1/10. Vamos à tela? Se o denominador for um múltiplo de 10, poderia ser 10 avos ou 1/10, 20 avos ou 1/20, 30 avos ou 1/30, 40 avos, 1/40, 50 avos, 1/50. Observaram que, na realidade, a diferença é de 2 a 9, porque os demais você pode simplesmente usar a palavra avos, mesmo que seja 1/10, 10 avos, seria uma forma correta. Mas vamos continuar na nossa parte de fração. Nós vamos falar de fração própria, fração imprópria, fração aparente, número misto. Faz tempo isso, essa definição nós tivemos no início, né? Na parte inicial do ensino fundamental. Então, lá longe foi definido para a gente o que era uma fração própria. A definição era quando o numerador é menor que o denominador. Agora eu vou dar a minha definição, não é isso? O que é uma fração própria? É aquela que representa menos que o todo, menos que o inteiro. Então, ó, eu dividi em 2 partes e peguei uma parte, eu peguei menos que o todo. Eu dividi em 4 partes e peguei 3 partes, eu peguei menos que um todo. Então, é a fração propriamente dita, é aquela que representa menos que o inteiro, menos que um todo. E quando ela é imprópria? É quando ela não é própria. E quando ela não é própria? É quando ela representa mais que o inteiro, mais que um todo. Eu dividi em 3 e peguei 5. Nossa, o que você fez? Dividiu em 3 e peguei 5? É que eu peguei mais que o inteiro, mais que um todo. Então, nós dissemos que a fração imprópria é aquela que representa mais que o inteiro. E a fração aparente? A fração aparente é aquela que parece que é, aparenta que é uma fração, mas na realidade representa o número inteiro. Como assim? Se eu dividir o meu todo em 2 partes e pegar 4 partes, nossa, dividiu em 2, pegou 4, o que você fez? Milagre? Não, é que eu peguei mais que um todo. Na realidade, ao dividir em 2 e pegar 4, é que eu peguei 2 inteiros. E quando é a fração mista, também chamada de número misto? É quando você tem uma parte inteira e uma parte quebrada, está misturado. Então, vamos à tela? Vamos demonstrar isso daí? Fração própria é a fração cujo numerador é menor que o denominador. Então, observem aí, olha. Primeiro exemplo, 3 quintos. Dividiu em 5 e pegou 3. Segundo exemplo, ó, 2 terços. Dividi em 3 e peguei 2. Terceiro exemplo, 3 sextos. Dividi em 6 e peguei 3. O outro exemplo, 4 nonos. Dividi em 9 e peguei 4. Observamos que nesses exemplos o denominador é maior e o numerador é menor. Então, dividimos em uma quantidade de partes e pegamos menos que o todo, menos que o inteiro. É chamada de fração própria. Agora, fração imprópria
é a fração cujo numerador é maior do que o denominador. Isto é, representa mais que um inteiro. Se eu dividir em 3 e peguei 5. Se eu dividir em 2 e peguei 3. Se eu dividir em 5 e peguei 6. Logo, eu tenho 5 terços, 3 meios e 6 quintos. E o número misto? É aquele que é misturado. Tem uma parte inteira e uma parte quebrada. Quando o numerador de uma fração é maior que o denominador, podemos realizar uma operação de decomposição dessa fração em uma parte inteira e uma parte fracionária. E o resultado é denominado um número misto. Então, vamos ver o exemplo. 5 terços. O que seria 5 terços? 1 inteiro e mais 2 terços. Nós teríamos 5 terços. E agora, eu vou dar um exemplo com desenhinhos para que a gente enxergue melhor. Então, vamos dar uma olhadinha na tela. 7 quartos. Eu dividi um todo em 4 partes. Aí, eu tenho 4 quartos. Eu dividi um outro todo em 4 partes, mas eu peguei 3 partes. Se você adicionar esses 1/4, você tem ao todo 7 vezes 1/4, que são 7 quartos. E o que são 7 quartos? 1 inteiro e mais 3 quartos. Viram como é fácil? Então, na realidade, quando o numerador, não é isso, é maior que o denominador, então é o que nós dissemos de fração o quê? Imprópria. E essa fração imprópria, muitas vezes, pode ser transformada num número misto, que é o que aconteceu nessa situação. Eu dividi em 4 e peguei quanto? Peguei 7. O que eu peguei? Um inteiro e mais 75% de outro inteiro, ou seja, 3 quartos, 3 partes do inteiro que foi dividido em 4. E a isso nós damos o nome de quê? De número misto, que é misturado. Tem uma parte inteira e uma parte quebrada. O que é uma fração aparente? Uma fração aparente é aquela que parece que é, mas não é. Aparenta ser uma fração, mas na realidade representa um todo. Eu dividi os chocolates da minha casa em 2 pedaços, mas numa sentada eu comi 18 pedaços. Que gulosa! Na realidade, eu comi o quê? Cada 2 pedaços é um inteiro. Se eu comi 18 meios, eu peguei quanto? 9 chocolates inteiros. Ela aparentava ser uma fração, mas na realidade ela estava representando o quê? Um inteiro, 9 chocolates. Então, vamos à tela. Fração aparente é aquela cujo numerador é um múltiplo do denominador e aparenta ser uma fração, mas não é, pois representa o número inteiro. E aí nós temos os exemplos de 10 meios, ou seja, o inteiro foi dividido em 2 partes e pegou 10. O que se pegou desse todo? 5 inteiros. Perceberam? Então vamos a um exemplo? 6 terços. Dividi o inteiro em 3 partes, dividi outro inteiro em 3 partes. Mas eu comi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comi 6 partes de um inteiro que foi dividido em 3. Logo, representa quanto? 2 inteiros. Nossa, lembrando de novo, o número de baixo é o número de partes que se dividiu todo. E o número de cima é o número de partes que se pegou o todo. Se eu dividi em 3 e peguei 6, o que eu peguei? 2 inteiros. Vamos lá mais um exemplo? 24 quartos. Dividi o inteiro em 4 partes. Outro em 4 partes, outro em 4 partes, outro em 4 partes, outro em 4 partes. Mas se pegou 24 partes, que representa o quê? 6 inteiros. Então, a aparente é aquela que aparenta ser uma fração, mas na realidade representa um número inteiro. Vamos ver se vocês entenderam? Vamos misturar tudo isso? O que seria a fração 1/5? 1/5?
Dividi o inteiro em 5 partes, peguei uma, é a fração propriamente dita. É aquela que representa menos que um todo. Eu dividi em 5 e peguei uma parte. Peguei quanto? 1/5. E qual que é a fração 7/5? 7/5? O que significa 7/5? Eu dividi em 5 e peguei 7. O que eu peguei? 1 inteiro e mais 2/5. Cida, essa pode ser representada o quê? 7/5, chamada de fração imprópria, porque representa mais que um todo, e você pode igualar a um número misto. Muito bem. E com isso, nós finalizamos esse primeiro momento, né? Fixando o que é uma fração aparente, o que é um número misto, o que é uma fração própria e o que é uma fração imprópria. Então, dando continuidade, vimos no módulo anterior o que é uma fração, o que é uma fração aparente, o que é uma fração própria, imprópria, um número misto. E nesse momento nós vamos fazer a conversão de uma fração imprópria no número misto, de um número misto numa fração imprópria. Lembrando que a fração imprópria é quando ela representa mais que um todo, representa mais que um inteiro. E aí? Como que a gente faz para transformar a fração imprópria num número misto? Nós efetuamos a divisão do numerador pelo denominador. Logo, nós vamos extrair a parte inteira. E o que sobrar será a parte fracionária. Então, vamos à tela. Como vimos no exercício, 7/4 é igual a 1 inteiro e 3/4. Então, como que a gente faz isso? Ao dividirmos 7 por 4, dá 1 e sobram 3. Logo, 1 inteiro e 3/4. Viram? 7/4. Ao dividir 7 por 4, deu quanto? 1 no quociente, que o quociente vai representar a parte inteira do número misto, e o resto 3. 3 dividido por 4. Então, 1 inteiro e 3/4. Transformamos uma fração imprópria num número misto. Agora, nós vamos transformar número misto em fração imprópria. Então, como transformar um número misto em uma fração imprópria? Na realidade, um número misto é uma parte inteira mais uma parte fracionária. Então, na hora que a gente está fazendo essa conversão, nós vamos adicionar a parte inteira à parte fracionária, usando aquelas regras. Nós vamos ter que denominadores diferentes, então a gente precisa reduzir ao mesmo denominador, e com isso nós convertemos o número misto numa fração imprópria. Então, vamos à tela? Vamos converter 1 inteiro e 3/4, que é um número misto, numa fração imprópria. Então, 1 inteiro e 3/4 é 1 inteiro mais 3/4. Ora, 1 inteiro em fração é 4/4. Acrescentado a 3/4 vai me dar 7/4. Mas, Cida, eu não entendi. Por que você transformou inteiro em 4/4? Ao tirar o mínimo de 1 e 4, porque a parte inteira não tinha denominador, então o denominador é 1. É isso? A parte fracionária tinha denominador 4. E o mínimo entre 1 e 4 é o 4. Então, ao dividirmos pelo de baixo e multiplicarmos pelo de cima, nós vamos chegar a 4/4. Mas é que a gente vai dar adição de frações daqui a pouquinho. Então, na realidade, o que é um inteiro? O inteiro não são 4/4? Logo, no lugar de inteiro, eu coloquei 4/4. Acrescentando aos 3/4, vai me dar 7/4. Só que esse é um processo demorado. Existe um processo rápido para nós convertermos o que? Um número misto
em uma fração imprópria. Então, vamos à tela? Como transformar um número misto em fração imprópria? Pelo processo mais rápido, nós pegamos o denominador, é isso? E multiplicamos pela parte inteira. E acrescentamos o numerador da parte fracionária. Então, na realidade, ó, tem 1 inteiro e 3 quartos. Então, vai ficar 4 vezes 1 mais 3. Logo, o numerador do resultado, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 7 quartos. Então, o que eu fiz? Eu peguei, multipliquei o denominador pela parte inteira e somei ao numerador da parte fracionada, formando o numerador da fração. E conservamos o denominador da parte fracionária, que está aí. Logo, qual é a resposta? 7 quartos. Transformei 1 inteiro e 3 quartos em 7 quartos. E agora, vamos exercitar? Vamos ver como que a gente transforma um número misto em fração, uma fração em número misto? Então, vamos lá? Inicialmente, nós temos a fração imprópria, 15 sétimos. 15 sétimos é imprópria? Sim, porque o numerador é maior que o denominador. Então, 15 sétimos significa que eu dividi o meu inteiro em 7 partes e peguei 15. Ao dividir em 7 partes e pegar 15, eu peguei 14 partes, que são 2 inteiros, mais uma parte. Então, eu peguei 2 inteiros e 1 sétimo. Olha como fica fácil. Dá para fazer de cabeça. Então, vamos à tela. Ó, 15 dividido por 7. Ao dividirmos o numerador pelo denominador, vai me dar 2 inteiros, 2 vezes 7, 14, para chegar no 15, 1. 2 inteiros e 1 sétimo. Agora, a fração 24 quintos. 24 quintos, eu dividi o meu inteiro em 5 partes e peguei 24. Se eu dividir em 5 e peguei 24, eu peguei 4 inteiros e mais quanto? 4 quintos. Vamos à tela? 24 quintos. 24 dividido por 5. Vai nos dar quanto? 4 vezes 5, 20. Para 24, 4. Então, temos 4 inteiros e 4 quintos. Vamos a mais um exercício. Agora vocês vão fazer sozinhos. 7 terços. 7 terços. É uma fração imprópria. O que significa 7 terços?